Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, se não tivesse som, eu e Dona Beth resolvi a missa, porque a gente fala alto, então não tem problema. Mas essa realidade da falta do som, ela revela para nós como parece que o mundo teima em tirar nossa atenção de Deus, em como as coisas humanas procuram, por todos os meios, impedir a mensagem do Evangelho. Requer de nossa parte, então, sermos resilientes. Requer de nossa parte, com resistência, estarmos dispostos a proclamar o Evangelho, estarmos dispostos a acolher o Evangelho, ainda no meio da tribulação, dos ventos contrários. E são nessas situações de dificuldades que a acolhida do Evangelho se torna ainda mais significativa. É nesta situação onde encontramos resistência para ouvir o Evangelho ou para proclamar, que nós então nos colocamos do lado de Cristo, o crucificado. E assim, a semente do Evangelho caindo em nossos corações encontra uma terra pronta, encontra uma terra boa, porque provada, porque como o ouro que é provado no fogo, o nosso coração é provado no meio das dificuldades. Hoje, amados irmãos, o Santo Evangelho nos fala da importância da gratidão a Deus. 10 curados, mas somente um voltou para agradecer. É bem verdade, amados irmãos, que nós pedimos e pedimos muito a Deus e devemos pedir e devemos continuar pedindo, porque Ele mesmo nos disse que nós devemos rezar com insistência, porque Ele mesmo nos orientou: procurai e encontrarei, pedi e vos será dado, batei e vos será aberto. Mas é igualmente verdade que deve aumentar em nós este sentimento de gratidão a Deus. Amados irmãos, quantos motivos de gratidão nós trazemos hoje no nosso coração para esta Santa Missa. A vida que o Senhor nos conservou, a paz em nosso coração, tantas e tantas generosidades de Deus expressadas e reveladas no nosso dia a dia e que na liturgia dominical se tornam motivos de ação de graças a Deus. Devemos pedir, mas devemos também agradecer. Aliás, a própria palavra Eucaristia é uma palavra grega que significa ação de graças.
A Eucaristia é a ação de graças que a Igreja eleva a Deus no Filho pela força do Espírito. E assim, esta ação de graças retorna para nós como graça doada, como salvação ofertada. Resta-nos a pergunta: e nós? Fazemos parte do número dos 9 que foram curados discretamente pelo Senhor, porém foram incapazes de voltar para agradecer? Ou nós fazemos parte deste número 1, desta única pessoa que, mesmo sendo estrangeira, voltou para dar graças a Deus? E vejam as atitudes deste homem. Ele, em primeiro lugar, volta para dar graças. Às vezes, nós temos tanta dificuldade em voltar para o nosso encontro com o Senhor. Quantas vezes esse genuflexório na frente do Santíssimo testemunhou corações aflitos? Quantas vezes o veludo deste genuflexório não absorveu lágrimas de corações angustiados que suplicaram a Jesus, como estes 10 leprosos: Jesus, Mestre, tem compaixão de mim. E, no entanto, quantas dessas pessoas voltaram para agradecer a Jesus? Agradecer a Jesus o alívio que recebeu, agradecer a Jesus a salvação, agradecer a Jesus o livramento que Ele concedeu. A primeira atitude destes homens, ou melhor, deste homem, porque só um deles realizou, foi voltar. Por isso a gente volta todo domingo. A gente volta todo domingo para dizer: obrigado, Senhor. Obrigado pela semana que Tu me deste. Obrigado pelos feitos que Tu realizaste em minha vida durante esta semana. Voltou. Depois, glorificando a Deus em alta voz. É interessante que o evangelista diz o modo como este homem glorificou a Deus. Ele glorificou a Deus em alta voz, ou seja, ele foi capaz de comunicar aos demais que Deus foi para ele misericórdia, que Deus o curou. Amados irmãos, faz parte da vida cristã o testemunho. Nós precisamos dizer aquilo que Deus fez de bom para conosco. Não nos basta somente agradecer a Deus de modo íntimo, de modo interior, mas é necessário agradecer publicamente. Como é bonito quando a gente na Santa Missa escuta do comentarista que a missa é celebrada em ação de graças, e diz o nome da pessoa e diz que foi uma graça alcançada. Quem assim faz está voltando e está em alta voz dando graças a Deus. Mas ele continua: atirou-se aos pés de Jesus. Quem sabe ajoelhar-se para pedir, sabe também ajoelhar-se para suplicar a Deus que receba a ação de graças. Sabe também ajoelhar-se para agradecer. E continua: atirou-se com o rosto por terra. O rosto por terra na Bíblia é a atitude de quem está diante de Deus, de quem está diante da divindade. Moisés, quando percebeu que Deus estava na sarça ardente, Moisés atirou-se com o rosto por terra e adorou a Deus. Amados irmãos, saber que Deus está presente, que Deus acolhe a nossa ação de graças. Atirou-se com o rosto em terra. E continua o Santo Evangelho: e lhe agradeceu. Amados irmãos, não esperemos o final da missa para a gente agradecer a Deus todo o benefício que Deus nos faz, mas aproveitemos a Santa Missa, encontro íntimo com Cristo, para agradecê-lo. Por isso, no final da homilia, nós vamos ficar alguns instantes em silêncio
e vamos agradecer a Deus por todos os benefícios, inclusive agradecer a Deus pelas cruzes que Ele nos deu, porque as cruzes dadas por Deus para nós são cruzes que salvam, são cruzes que nos purificam, não são peso que nos levam para baixo, mas a cruz é escada que nos permite subir ao céu. Agradeçamos também por elas. Hoje, a nossa paróquia viveu um dia muito intenso, viveu a Assembleia Paroquial. 73 pessoas, desde as 7h30 da manhã até as 17h30, 73 pessoas que pararam para pensar o ano pastoral que está por vir, que pararam em primeiro lugar para suplicar as luzes do Espírito Santo, para que Deus oriente nossa paróquia na escolha das prioridades, na escolha dos meios, compreendendo as motivações que nos levam a perseguir a meta, e a meta escolhida foi anunciar Jesus Cristo. Anunciar Jesus Cristo para quem conhece Jesus Cristo, porém está distante dele, porque a vida por mil caminhos as levou para distante de Cristo. Para essas pessoas nós queremos dedicar todo o ano pastoral de 2023, e nesses últimos meses do ano queremos organizar nossa ação pastoral em conjunto para chegar até elas, não para julgá-las, mas para oferecer a alegria do retorno à casa. Hoje fizemos uma conta de cabeça e muito rápida, porém que deve fazer acender em nós a luz de alerta. Esta cidade com mais de 90 mil habitantes. Esta cidade tem mais de 50 mil pessoas que se dizem católicas. Imaginemos no fim de semana, nas duas paróquias, talvez 2.000 pessoas estejam nas missas. Talvez 2.000 pessoas sejam alcançadas por Jesus. Onde estão as outras 58 mil pessoas? Destas 60, onde estão as 58? As 58 são talvez as ovelhas perdidas da casa de Israel, que nós precisamos ir buscar. Quando Jesus contou a parábola da ovelha perdida, Jesus disse que 99 ovelhas ficaram no redil, e o bom pastor saiu pelo deserto para procurar aquela única que se havia perdido. Hoje os números inverteram. Hoje apenas uma ovelha está no redil, enquanto que 99 encontram-se perdidas na vida, procurando esperança, e somente o altar é fonte de esperança. Pessoas perdidas procurando a felicidade, e somente no altar existe a felicidade do pão que desce do céu e dá vida ao mundo. A estas pessoas, a todas elas, iremos dedicar o ano pastoral. E o primeiro dos meios, o primeiro método é o método da oração. Nós precisamos rezar. Se elas não estão aqui, nós precisamos rezar por elas. Nós precisamos apresentá-la ao Senhor. No ofertório, cada um é chamado a oferecer essas pessoas que ainda estão distantes da fé para retornarem. Mas, sobretudo, amados irmãos e irmãs, o principal meio, o principal método, a principal técnica para atraí-las novamente para a igreja é o nosso testemunho. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Por isto esta paróquia quer se comprometer no amor mútuo, quer deixar de lado e de fora da igreja qualquer tipo de competição,
qualquer tipo de outra realidade que nos afaste do centro, quer deixar de lado até mesmo as ideias que são conflitantes, quer deixar de lado tudo aquilo que não conduz à unidade da fé, mas pelo contrário atrapalha, para assim darmos um show de unidade, para assim darmos um show de compromisso. É necessário falar de Cristo, mas antes é muito mais necessário ainda dar testemunho de Cristo, porque as palavras convencem, mas o testemunho arrasta. E o nosso testemunho hoje continua incomodando o mundo. Quem viu você passar na rua para vir para a igreja, ficou no mínimo com inquietação. Eu também poderia ir. Este seu testemunho de ter vindo, este seu testemunho de ter colocado Deus como primeiro momento da sua semana, esse seu testemunho arrasta as pessoas para o encontro de Cristo. Agora, no instante de silêncio, repitamos o gesto do leproso curado. Voltemos para agradecer a Deus. Voltemos para agradecer a vida que Ele nos conservou, os benefícios, a nossa família, nossos amigos, nossa inteligência, nossa vontade, nosso coração. Agradeçamos, para que não sejamos contados entre os 9 ingratos, mas que sejamos como este curado grato, que é capaz de voltar, lançar-se por terra com o rosto ao chão e dizer: Senhor, muito obrigado porque Tu me ouviste, muito obrigado porque no dia em que gritei, Tu me escutaste e deste alento ao meu pranto. Amém.